Acho que a democracia É, ou pelo menos deveria ser, do meu ponto de vista, respeito. É justiça social, económica e liberdades. É um regime de governo da conciliação. Para mim, é a igualdade de oportunidades. Poder ter algo a dizer e poder ter poder de mudança. Viver em democracia é cada um poder escolher aquilo que quer. Aquilo que queremos ser, aquilo que queremos fazer. É luta, participação e dedicação. Lutarmos por aquilo em que acreditamos. É a liberdade, igualdade e o futuro. Viva a democracia! Quando eu nasci, aqui em Paredes, em 1970, Portugal era outro. Havia polícia política, censura e uma guerra colonial que sugava vidas e dinheiro. Não existiam eleições livres. O 25 de abril de 74 foi o dia de todas as mudanças, onde emergimos da noite e do silêncio, como escreveu Sofia de Melo Breiner. Entre as minhas primeiras memórias de vida estão tantas brincadeiras neste mesmo parque, mas também os debates políticos, desde as eleições para a Assembleia Constituinte. Aprovada a Constituição de 76, todos os cidadãos são iguais perante a lei e participam na governação do país, a começar pelos representantes que a elegem. Liberdade, igualdade, escolha e participação. 4 princípios fundamentais que nos vão guiar a partir de agora num olhar sobre estes 50 anos de democracia, seja pela lente de quem a estuda ou pela vivência de cada um dos cidadãos, das conquistas aos desafios, como vemos hoje e o que esperamos amanhã da nossa democracia. A democracia dá trabalho, não é? Dá sempre trabalho. No sentido que é difícil mantê-la. Eu acredito que a democracia é o sistema mais perfeito dentro dos imperfeitos que nós já tentamos. Isso significa coisas muito básicas como eu poder sair à rua e criticar o sistema sem ser presa no imediato segundo. Bastava dizer Salazar não presta para a PIDE, por hipótese, lhe deitar a mão. Eu nasci exatamente em 74. Uma frase muito engraçada que a minha mãe diz muitas vezes: tu nasceste com a Revolução. Todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, do seu sexo, do seu extrato social, podem manifestar a sua vontade, porque foi um dos direitos também conseguidos com o 25 de Abril, que é o de manifestação da opinião, o de liberdade de expressão. Eu, por exemplo, não sabia muito bem que havia presos políticos anteriormente. Só com 17 anos, acho que estava numa praia em Peniche, e olhei ao longe e vi um forte. E perguntei o que era aquilo. Aquilo é uma prisão de pessoas que não pensam como o governo que está no nosso país. Foi a primeira vez que eu percebi que havia presos políticos. O meu pai participou ativamente na crise académica de 69 em Coimbra, na Faculdade de Letras, foi um dos dirigentes e depois teve que exilar-se depois de ter sido preso pela PIDE. A minha mãe teve sempre também uma vida muito ligada ao ativismo, participou no MLM, foi aliás uma das fundadoras, acabou por exilar-se e por ir viver para Paris. Havia toda uma série de características que tornavam as mulheres completamente dependentes dos seus maridos. É mais conhecido o viajar para fora do país, ela e os filhos, o marido tinha que dar autorização, o marido abria a correspondência pessoal da mulher, era ele que geria toda a propriedade, mesmo a propriedade dela. E relativamente ao divórcio, em 1940, com a concordata, assinada entre o Estado Novo e o Vaticano, pura e simplesmente proíbe o divórcio dos casamentos religiosos, que eram praticamente todos. Durante os anos do Estado Novo havia muitos filhos ilegítimos e que tinham um estatuto completamente inferior ao estatuto dos legítimos. Quando foi o 25 de Abril, houve uma libertação de toda a população. Havia um sentimento de grande revolta, na realidade, que se sentiu como uma explosão de alegria, mas depois a noção de uma construção direta do país novo. O cidadão tinha a sensação de que podia influir diretamente no seu futuro. Foi feito todo um trabalho de concretização dessas liberdades.
da liberdade religiosa, o que obrigou a ter uma lei da liberdade religiosa, da liberdade de expressão e de imprensa, que obrigou a ter uma lei, das igualdades, a igualdade aplicada, por exemplo, aos casais, o trabalho para uma igualdade entre homem e mulher, que é um trabalho longe de estar acabado, mas é um trabalho que começou claramente a ser 25 de Abril. No fundo, todo o sistema, não só constitucional, mas legal, foi sendo construído para garantir esta liberdade e esta igualdade e que estes valores são aplicados. As mulheres têm que acordar, porque acordaram para determinados aspectos da vida, determinados aspectos de luta de direitos, mas não acordaram perante si próprias. Uma das grandes conquistas ao longo destes 50 anos de democracia tem sido a emancipação das mulheres. Logo nos primeiros anos, entre 74 e 79, a condição social da mulher portuguesa sofreu alterações em diferentes domínios. O direito ao voto, a licença de maternidade alargada para 90 dias, o acesso a novas carreiras profissionais. No Estado Novo, por exemplo, uma mulher não podia ser diplomata ou juíza. Atualmente, mais de 60% dos juízes em Portugal são mulheres. As mulheres começaram a ter uma participação cada vez maior no mercado de trabalho e há hoje em Portugal mais mulheres do que homens com curso superior. Elas são agora mais qualificadas, mais preparadas, mas estão ainda longe da paridade. Os homens continuam a ganhar mais e a dominar os cargos de chefia. Na minha área, no setor agrícola, ainda sentimos alguma discriminação. Somos olhadas ainda como são mulheres. Como é que vão fazer isto? Ainda passamos por virem pessoas às nossas casas das agricultoras e nos pedirem para chamarmos os nossos maridos. Atualmente, em Portugal, as mulheres presidentes de Câmara são apenas 10%. E eu sou a primeira mulher que assume a presidência desta junta. Isto é muito importante, mas foi preciso 50 anos para que isto acontecesse. Tenho 3 filhas mulheres, tenho incentivado muito neste sentido, que é não há empregos para homens, não há trabalhos para homens nem para mulheres. Há empregos e há trabalhos. Há pessoas que são contra as cotas, mas se isso for o único caminho para que se perceba que tem que ser assim, tem que ser assim. Portugal ainda não é um país pleno em termos de igualdade de géneros. Se formos falar da questão económica, as mulheres ainda ganham menos 15% do que um homem todos os anos. Aquilo que eu sinto é que a minha voz nunca vai valer tanto como a voz de um homem e eu própria já senti esta discriminação que muitas vezes vem disfarçada de paternalismo e de condescendência, quer seja na sala de aula, quer seja na Assembleia da República, quer seja numa reunião, quer seja numa entrevista de emprego. As mentalidades é sempre assim na história, demora muito mais tempo a que se modifiquem. Há aspectos de grande desigualdade e que têm sobretudo a ver com a vida privada, não com as leis. E as leis são praticamente todas no sentido de salário igual, que não existe, não é? Ainda hoje. A grande luta feminista atualmente nas nossas sociedades é o tempo que as mulheres passam no trabalho doméstico, porque as mulheres também trabalham fora de casa. Eu nasci em Caió, Guiné-Bissau. Saí de lá com 10 aninhos, com influência do meu pai, que era professor. Vivo no bairro social da Galiza, Fim do Mundo, aqui em Cascais, e sou licenciada em Direito e tenho como principal objetivo ser juíza. O nosso percurso escolar, meu e da minha irmã, iniciou-se sempre com algum sacrifício e investimento por parte dos meus pais. Os meus pais só tinham a 4ª classe na altura. Eu formei-me em enfermagem, a minha irmã também tirou um curso superior em fisioterapia, num regime democrático, acessível, que facilitou imenso. A liberdade obriga libertação contra a miséria, contra a opressão, criação de oportunidades verdadeiras. E isto é um traço fundamental do 25 de Abril. O Estado tem um papel muito importante na educação. Repare, não é que o Estado deva ser o único agente da educação, nada disso. É importante que haja escolas privadas, mas o Estado tem um papel muito relevante. Já não há
felizmente, analfabetismo, como tivemos no salazarismo. Com a educação, as pessoas respeitam-se umas às outras. Há uma forte correlação entre os níveis educacionais de uma sociedade e a democracia. Onde os níveis educacionais são mais altos, a qualidade da governação democrática também é mais alta. Por que é que isto acontece? Bem, poderá ser porque cidadãos com níveis educacionais mais altos podem fazer uma melhor avaliação das propostas que são feitas, também daquilo que é a governação que está a ser levada a cabo e, nesse sentido, podem tomar decisões que são potencialmente mais informadas e, ao mesmo tempo, é importante notar que estes aumentos de níveis educacionais não blindam a democracia. Eu serei a primeira licenciada da minha família. Os meus pais têm apenas o segundo ciclo. O eu ter chegado ao ensino superior não significa o mesmo que uma pessoa que já tinha os pais licenciados, ou que até já tinha os avós licenciados. E eu já tive muitas situações em que o facto de não ter um nome de família era um fator de discriminação. Não existe igualdade de oportunidades. Eu recordo-me ainda de ter colegas na faculdade que não conseguiram permanecer em Coimbra e que não tinham rendimentos suficientes para poder continuar a estudar e tiveram que regressar. Enquanto os meus colegas iam de férias, eu tinha que trabalhar para poder juntar dinheiro. Eu limpava quartos de hotéis no Algarve. Trabalhei também na área da restauração como empregada de mesa e depois na área de call center. Muito antes de terminar a licenciatura, eu não tinha como custear o último ano da licenciatura e tive ajuda de uma associação que me é muito especial, a Corações com Croa. A democracia mudou a educação e a educação mudou o país. Portugal tem já hoje uma taxa de abandono escolar abaixo dos 9%, a meta que a União Europeia estabeleceu para 2030. No ano 2000, só 13% das pessoas entre 25 e 34 anos tinham o ensino superior. 22 anos depois, eram mais de 44%. No entanto, a taxa de desemprego dos jovens está acima dos 20% e é das mais altas da OCDE. Os jovens portugueses têm salários mais baixos em comparação com a restante população e com os outros jovens europeus. Mais de 2/3 dos imigrantes que saíram de Portugal na última década tinham até 39 anos. A geração mais qualificada de sempre debate-se entre ficar ou partir. Vivo em casa dos meus pais e gostaria de não viver ainda em casa dos meus pais. Sou ainda, de certa forma, um peso e às vezes um fardo nos orçamentos familiares. Se a minha expectativa de salário é, por exemplo, entre 1.200 ou 1.400, que é o melhor cenário possível para muitos que trabalham em arquitetura. Isto é impossível para suportar uma renda de uma casa nos níveis em questão. Eu sou licenciado em Publicidade e Marketing e tenho uma pós-graduação em Marketing Digital. A minha irmã tem mais 5 anos que eu, portanto, neste momento tenho 25, ela tem 30. Neste momento estou a dividir quartos, porque eu estou a receber menos que o salário médio, acima do salário mínimo, mas isso não é o suficiente para conseguir, com 900 euros, desdobrar, pagar uma renda que seja 400 euros ou mais. Não vejo medidas reais ou concretas ou incisivas neste momento que me façam ter perspectiva de futuro. Isto são tudo questões que geram ansiedade. Pelo menos eu acredito que, não sendo a democracia exclusivamente o momento de dobrar um boletim de voto e colocar numa urna, é totalmente descabido que o facto de ter um emprego não significa que se deixe de ser pobre. As pessoas vivendo assim, é evidente que têm menor disponibilidade para viver e pensar e fazer isto que é a democracia. Um inquérito recente, o European Social Survey, indicava que, quando questionados se assegurar que não há pobreza entre os cidadãos de um país é uma característica que uma democracia deve ter, 72% dos portugueses consideravam que absolutamente sim, é uma característica que uma democracia devia ter. E é claramente um valor acima de qualquer outro país europeu que foi inquirido. Quando questionados sobre se um país deve ter eleições livres e justas,
A percentagem era semelhante, portanto, eleições livres e justas, que têm a ver com processos, 71%, mas também erradicar a pobreza, 72%. E, portanto, claramente há aqui uma dimensão substantiva que os portugueses colocam quando pensam na democracia. Querem que a democracia tenha os processos democráticos, mas querem também que tenha resultados que se traduzem numa igualdade efetiva e em justiça social. Tenho 77 anos, nasci aqui em Aveiro, mas toda a minha vida profissional como médico foi passada em Coimbra. Formei-me em 72 e, portanto, a minha vida profissional confundiu-se com a construção do SNS. Um dos primeiros passos foi o Serviço Médico à Periferia, veio dar os primeiros passos de cobertura e da rede de cuidados primários e também depois a organização das carreiras médicas nos hospitais, que veio fazer com que a medicina em Portugal e os cuidados de saúde explodisse e nos arrancasse dos índices mais atrasados para um serviço de saúde público, gratuito, que em 2001 era um dos melhores já. Portanto, foi um avanço brutal, que agora infelizmente está a regredir. Sou enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica. Uma profissão nobre, com algumas dificuldades que temos vivido ao longo destes anos, nomeadamente em termos de desvalorização da carreira, principalmente pelos órgãos de governação, não tanto pelas pessoas, porque delas temos sempre muito feedback positivo. Democracia perfeita, de facto, não existe. Há sempre uma tensão entre o que é a democracia na prática, não é, e o funcionamento da democracia ideal. Portanto, aqui a questão é, de facto, individuar quais é que são os pontos críticos e tentar introduzir as mudanças e as reformas necessárias para fazer com que este ideal seja menos distante, seja possível alcançar do ponto de vista dos cidadãos. Antes de ser jornalista, queria, acima de tudo, comunicar. Falei pela primeira vez ao microfone na rádio, tinha 16 anos. E foi na rádio que me tornei jornalista em democracia, falando, escrevendo e relatando factos sem censura. De acordo com dados recentes, Portugal está em 9º lugar entre 180 países no ranking de liberdade de imprensa. E a solidez dessa liberdade de imprensa em Portugal deve-se, em boa parte, à Lei de 13 de janeiro de 99, que refere que o jornalista tem direito de acesso à informação e não pode ser sujeito a quaisquer tipos de censura. Os jornalistas têm ainda o direito de manter o sigilo quanto à identificação das suas fontes. Sem uma imprensa livre, sólida e plural, não há democracia. O escrutínio dos diferentes poderes é essencial nesta missão de informar e contribuir para uma sociedade mais justa e desenvolvida. Eu leio muitos jornais, nós passámos aqui meses em que não se conseguiu discutir, ao contrário que parece, muito o SNS. Nós passámos a discussão da TAP, discutiu-se a história das indemnizações, das coisas, etc., mas não se discutiu a privatização. Há um desvio. Há um desvio. Enquanto se está a discutir isso, não se está a discutir as coisas. É uma irresponsabilidade social você, enquanto veículo de comunicação social, embarcar nessa narrativa de que os problemas todos se resolvem, os problemas todos se aglutinam ali na corrupção. Uma das funções do jornalismo é ajudar na construção do mundo. Que mundo é esse que você está construindo quando você pega uma viseira daquelas de burro e aponta para as pessoas na direção só da corrupção e tem uma miríade de outros assuntos que são relevantes e que estão a passar ao lado e que ninguém está a se importar com isso? É tão fácil cair na tentativa de gerar likes, gerar cliques e gerar buzz, porque isso gera mais valor. Daí eu tentar ir para lugares mais isentos, porque não há essa tentativa de capitalização pura, digamos assim. Uma questão fundamental, saber quem são os proprietários, para minimamente saber em que condições é que pretendem operar num setor tão sensível como o da comunicação social. A questão também da concentração tem a ver com quando há excesso de concentração da propriedade no setor,
significa que vai com certeza comprometer a diversidade de perspectivas, porque se todos forem do mesmo dono, provavelmente não haverá grandes diferenças nas abordagens. E também tem outras questões, que é quando essa concentração da propriedade cruza diferentes setores de atividade, o que obviamente também, em vez dos benefícios serem para a sociedade, os benefícios serem para outros negócios que essas empresas possam ter. Portugal destacou-se positivamente pela introdução e consolidação de leis que protegem as minorias. Por exemplo, fomos o 8º país do mundo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Temos legislação contra a discriminação racial, incluindo a discriminação baseada na ascendência ou território de origem. Certo é que há ainda caminho a percorrer para que Portugal seja uma sociedade verdadeiramente inclusiva, que garanta direitos iguais para todos, independentemente do género, capacidade financeira, orientação sexual, credo, etnia ou idade. Sei dizer o que está na cabeça das pessoas. Quando a pessoa acha que está elogiando e, na verdade, ela está reproduzindo um estereótipo. Então, é muito frequente escutar comentários do tipo: as mulheres brasileiras são todas tão bonitas, as mulheres brasileiras são todas tão alegres. Como é que você pode falar isso? E que liberdade você tem de falar para uma mulher brasileira que as mulheres brasileiras são todas muito bonitas e muito alegres? Eu não te dei essa intimidade, eu estou dentro do seu táxi, estou dentro do seu TVDE e você vem me falar esse tipo de coisa? Que situação desconfortável. Fazendo parte de uma minoria aqui de LGBTQIA+, onde encontrei menos discriminação foi onde se calhar menos esperava, que foi na saúde. Eu já doei sangue, já fui dador de sangue e percebi que o meu tipo de sangue é o mais raro, portanto sou dador universal e sou receptor único. Quando fui dar uma segunda ou terceira vez, fui impedido, apesar de ter testes todos em dia, estar completamente confortável com todos os parâmetros, não ter qualquer tipo de problemas de saúde. Fui rejeitado porque, no meu caso, não bastava apenas 6 meses, penso que era 6 meses, numa relação estável, monogâmica, apenas com o mesmo parceiro, tinha de ser garantido um ano inteiro disto, porque era um caso excepcional. A democracia, tal como nós a concebemos, implica escolha, implica sermos capazes de decidir entre rumos, mas implica fundamentalmente, e até acima desta dimensão de escolha, a proteção dos direitos das minorias. Se amanhã houvesse um referendo que tivesse como opção de voto algo que implicasse violar os direitos de uma minoria, mesmo que esse referendo fosse aprovado por uma esmagadora maioria da população, esse referendo não seria democrático, porque está a violar um princípio democrático central, que é a proteção dos direitos das minorias. O princípio da escolha não se pode subpor à dimensão protetiva que a democracia implica, proteger todos. Eu sou juíza social no Tribunal de Família e Menores de Cascais e tenho contacto com vários processos, principalmente de casos de violência doméstica. A estas mulheres, a estas minorias, o acesso ao direito não lhes chega da forma imediata, da forma eficaz, o que faz com que muitos casos terminem em feminicídios, que os processos são muito burocráticos. A população acaba por desconhecer os seus direitos no acesso a um profissional, a um advogado oficioso, através da segurança social que é dada de forma gratuita. Na área da justiça há ainda muito por fazer. De acordo com o European Social Survey, um inquérito aplicado em 31 países europeus, mais de 2/3 dos cidadãos consideram que os tribunais não tratam todas as pessoas de igual forma. A opinião que eu tenho sobre o sistema de justiça em Portugal não é boa. Já precisei dela numa situação de um advogado à Segurança Social e o senhor advogado, com a sua experiência ou inexperiência, esqueceu-se de uma data e eu tive que me assumir como culpada numa situação que não era. Se nessa altura eu tivesse condições financeiras para contratar um advogado, eu acho que teria um desfecho diferente, mas infelizmente não. Eu acredito que Portugal oferece os mínimos de condições de acesso à justiça, nomeadamente os patrocínios judiciários, com a segurança social, a isenção de custas. Só que qual é que é o problema? Este patrocínio, além de ser precário e de não ser um patrocínio incrível, quando chega à fase judicial, aquele que nós temos na nossa Constituição chamado de processo equitativo, portanto todos os cidadãos devem ter acesso a um processo equitativo, não é concretizado com a lentidão dos nossos tribunais. A justiça tem, na minha perspectiva, 2 grandes problemas. Um primeiro problema é a lentidão. Todos nós temos direito
ir a tribunal e que a questão seja decidida. E decidida em vida, e em vida útil, certo? E esse problema, já agora, é também muito agravado nos casos que são os casos que a opinião pública gosta de trazer para cima da mesa, que são os casos da criminalidade económica complexa e da corrupção. O que é grave, porque contribui para o descrédito da justiça no seu conjunto. E depois, acho que há um segundo grande problema, deixando a questão da morosidade, que é, de facto, trabalhar para que a justiça seja para todos. O sistema de acesso ao direito é para aqueles que, de facto, não têm meios económicos. Mas há muitas pessoas da classe média que têm meios económicos, mas que são desincentivados pelo sistema de custas quando são elevados. Também aqui, a Constituição é um projeto inacabado. É um programa também de ação e um horizonte de esperança. Se, tal como eu, a democracia já não é propriamente jovem, é tempo de olhar de frente para medir os avanços e as falhas. É inegável que temos um sistema democrático sólido do ponto de vista formal, um sistema que garante juridicamente liberdade cívica e política e igualdade de acesso à justiça, a cuidados de saúde, à educação, também à informação e até ao espaço público. Mas os portugueses esperam ainda mais da sua democracia, desde logo que haja menos desigualdades. Neste campo, há seguramente ainda trabalho a fazer. E, acima de tudo, a democracia garante, e devemos lembrar-nos, que todos podemos escolher o rumo do país e, juntos e em liberdade, escrever o futuro da própria democracia.